bem-vindos a mais um dos 31 dias de Star Wars aqui no Experimento 237. Atendendo a pedidos, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Asajj Ventress, aquela maravilhosa que já foi 150 milhões de coisas no universo Star Wars, mais multiuso que Bombril. Como o título desse vídeo deveria intuir, ele vai conter spoilers para qualquer história que envolva a Asajj Ventress. Eu me esforcei ao máximo para tentar não entrar em muitos detalhes e tal, para tentar preservar um pouco o mistério, mas tem alguns elementos que a gente infelizmente vai precisar tratar. Então, se você não quiser tomar spoiler nenhum e você ainda não assistiu The Clone Wars e nem leu Dark Disciple, eu recomendaria pular esse vídeo e voltar quando você já tiver feito as duas coisas. A Asajj Ventress é uma dathomiriana que ao longo da sua vida foi Night Sister, escrava, Padawan Jedi, Bounty Hunter, assassina pros Sith, um monte de coisa. A Asajj nasceu nas últimas décadas da República Galáctica, a gente não sabe exatamente quando, ainda não tem uma definição canônica de dia de nascimento dela. E ela era do clã da Mother Talzin, só que ela acabou tendo que ser entregue a um criminoso chamado Halstead, que levou ela para o planeta de Ratatak para ser escrava dele. Eu não posso nunca falar de Ratatak sem pensar no Rattata do Pokémon, porque o meu cérebro funciona assim. Mas eu vou tentar não fazer piada de Rattata ao longo do vídeo. Tempos depois, a Asajj foi descoberta por um cavaleiro Jedi que se encontrava perdido em Ratatak, porque a nave dele tinha caído, alguma treta dessas, eu já não lembro exatamente os detalhes. Mas fato é que o cavaleiro Jedi Ky Narek encontra Ventress já órfã, porque afinal de contas o senhor de um escravo não é o seu pai, mas enfim, já sem ninguém para cuidar dela, porque Halstead tinha sido morto por uma gangue de piratas Weequay. Weequay são aquela raça do Hondo Ohnaka de Clone Wars e Rebels, se vocês não estão lembrados. Traitors. Scum. I'm so proud. But so betrayed. E aí esse cavaleiro Jedi começa a treinar a Ventress no uso da força, ensina ela sobre o caminho Jedi e eles começam a proteger a população de Ratatak contra os constantes abusos e ataques dos piratas. Mas como a Asajj, pelo jeito, é talvez uma das figuras mais trágicas do universo de Star Wars, o seu novo mestre acaba sendo assassinado por piratas, afinal de contas ele foi lutar com piratas e todo mundo sabe que isso não é uma boa ideia. Wise boy, crossing blades with a pirate. E aí ela se rende ao lado negro da força por conta da sua raiva, da sua frustração de estar perdida no mundo de novo, no mundo não, né, na galáxia, no caso. E ela começa, na verdade, a se vingar dos chefões do crime de Ratatak e ela substitui eles, então ela toma o lugar de todos os chefões do crime de Ratatak. Eventualmente ela acaba sendo descoberta pelo nosso querido, amado Lord Sith de nome complicado de se falar em português, Conde Dooku, Dooku, Doku, Dooku, Dooku. Tudo depende de como você preferir pronunciar, de maneira a tentar não falar coisas esquisitas. O Lord Sith então coloca a jovem Ventress sob sua tutela como uma alcoólita sombria e ela começa a treinar para potencialmente virar a aprendiz do Conde Dooku. Uma coisa um pouco na mesma linha do Prospect de Sons of Anarchy, se você não é do fandom de Star Wars e está aleatoriamente assistindo esse vídeo nesse momento. The easy part is over. I get it, man. Shut up! You don't say anything unless a member tells you to. Prospect period ends minimum 1 year today. Durante as Guerras Clônicas, a Asajj Ventress se torna uma comandante no exército de droides do Conde Dooku, e ela acaba, por conta disso, cruzando o caminho de várias faces e rostos conhecidos, tipo Obi-Wan Kenobi e Anakin Skywalker. E ela vai conquistando uma fama por ser extremamente cruel e muito habilidosa no uso da força. Mas apesar do seu sucesso enquanto comandante militar e estrategista, a Asajj se vê o tempo todo disputando a atenção de seu mestre com o General Grievous. Eventualmente, Darth Sidious, que era ainda o mestre de Conde Dooku, percebe o crescimento na força de Asajj e se sente um tanto quanto ameaçado. Afinal de contas, os Sith vivem na base da regra dos dois e já tinha uma galera aí dando uma sobrada nessa conta, então ele manda Dooku assassinar Asajj.
o Conde cede às demandas de seu mestre e acaba traindo a Asajj Ventress na Batalha de Soulust, mandando que as suas forças droid exterminem a Asajj. No entanto, a bicha é dura pra caramba, é um vaso ruim que não quebra de jeito nenhum. Deixada como morta, Ventress dá um jeito de se arrastar de volta para Dathomir, porque bom dathomiriano, quando tá dado por morto, volta para casa. E ela, as Night Sisters e a Mother Talzin resolvem tentar se vingar de Conde Dooku usando um agente infiltrado, Savage Opress. Só que a gente sabe perfeitamente bem que nada disso vai dar muito certo e, enfim, uma parte dessa história tá contada no vídeo do Mo. Se vocês acharem que o Savage Opress merece um vídeo exclusivo, vocês falam e eventualmente a gente faz. Mas enfim, dá tudo errado, o Conde Dooku fica putaço e manda o General Grievous exterminar com as Night Sisters. Então ele chega lá com um batalhão de droid e acaba com todo mundo, e só sobrevivem umas poucas Night Sisters, a Mother Talzin e a Asajj. Profundamente ferida pela perda de seu clã, da sua família finalmente encontrada, Asajj sai vagando pela galáxia tentando encontrar o seu propósito, afinal de contas ela já foi um zilhão de coisas nesse meio tempo, e ela acaba caindo como Bounty Hunter, porque afinal de contas as pessoas precisam pagar as contas. Ela é bem sucedida na sua carreira de Bounty Hunter e ela acaba tendo umas alianças meio curiosas nesse meio tempo, como por exemplo a vez em que ela salvou Obi-Wan Kenobi, ou a vez em que ela teve que trabalhar junto com Ahsoka Tano, que a essa época já não era mais Padawan de Anakin Skywalker, porque tem toda aquela treta que eu prometi contar, mas eu ainda não contei. Já no final das Guerras Clônicas, a Asajj Ventress conhece Quinlan Vos, um mestre Jedi enviado infiltrado para assassinar Conde Dooku e tentar, assim, encerrar as Guerras Clônicas, porque o bicho estava pegando. E Quinlan estava trabalhando, como eu disse, infiltrado, então ele se faz passar por um Bounty Hunter, ele e a Asajj resolvem trabalhar juntos, mas eventualmente ele conta a verdade para ela e eles acabam se apaixonando. Ventress então ensina a Quinlan Vos tudo sobre a cultura das Night Sisters, ensina alguns dos poderes do lado negro da força que vão ajudar na tentativa de assassinato de Conde Dooku, mas infelizmente eles são mal sucedidos nessa tentativa e a Asajj é obrigada a fugir e deixar Quinlan Vos para trás, que vai preso pelos separatistas. Meses depois, a Asajj acaba se aliando a Obi-Wan Kenobi e Anakin Skywalker para resgatar Quinlan Vos. Só que quando eles conseguem resgatar o Quinlan Vos, a Asajj sente que ele já caiu para o lado negro da força. Afinal de contas, meses nas mãos de Dooku, sendo torturado e etc., são o suficiente para mexer com a cabeça de qualquer um. Mas Quinlan Vos insiste que não, ele não acredita que ele tenha caído para o lado negro da força. E mais uma vez, ele e a Asajj são enviados para tentar, de novo, outra vez, assassinar Dooku. Só que nesse momento, Quinlan Vos se rende de uma vez por todas ao lado negro da força. A Asajj então se vê obrigada a ajudar Quinlan Vos e o infeliz do Conde Dooku a fugir dos Jedi, mas ela se recusa a cair para o lado negro da força. Ela acaba se sacrificando para salvar Quinlan Vos quando Dooku tenta matar ele usando Force Lightning, né, aquele poder de relâmpago. Power! E o seu sacrifício finalmente convence Quinlan Vos a renunciar ao lado negro da força e voltar para o Conselho Jedi. E aí ela é honrada pelo Conselho Jedi por conta do seu sacrifício e o seu corpo é levado para Dathomir e enterrado, se é que se pode dizer assim, nas águas próximas ao vilarejo onde ela tinha nascido e crescido. Eu acho engraçado, se a gente parar pra pensar, Star Wars não sabe muito bem o que fazer com um vilão ou anti-herói que se redima, né? A gente já tem aí na lista, né, assim, dos mais conhecidos, Anakin, Ben Solo, Maul. Eu espero que a essa altura as pessoas já saibam que o Maul não é necessariamente um vilão tradicional, ele tá mais pra anti-herói ou, sei lá, uma pessoa às margens da sociedade. E a Asajj. Uma história que eu adoraria ver é justamente essa transição. Como é que a gente faz pra lidar com um vilão que se redime, e se redime de verdade, não é tipo, eu tô me fazendo de bonzinho, mas se redimir mesmo, assim, genuinamente. E eu vou falar um pouco mais sobre isso no vídeo específico sobre o Ben Solo, que eu tô prometendo há um tempinho, mas é porque é um vídeo que eu quero fazer com o máximo de carinho e cuidado, porque eu sei que o tema da redenção dele é um tema que é polêmico, teve gente que não gostou, tem gente que é contra o beijo Reylo, e eu vou acabar tendo que falar de Reylo porque eu sou Reylo, então tô tomando cuidado.
Mas eu queria saber de você. Você sabia desse histórico todo da Asajj Ventress? Você acha a Asajj Ventress incrível, fantástica e extraordinária? Porque eu acho. A bicha é dura, é maneira, e aquele visual dela, careca, com os 2 sabres, não sei o que, aquilo é muito incrível. Então eu queria saber de vocês, se vocês gostam dela, se vocês gostam desse formato de vídeo que conta a história inteira de um personagem, isso é uma coisa que eu posso fazer com vários outros personagens interessantes. Queria pedir para vocês continuarem mandando as sugestões de vocês. Eu essa semana já estou preparando vários vídeos que nasceram a partir de sugestões de vocês. Não esqueçam de deixar os seus comentários aqui embaixo, curtir o canal, se inscrever no canal e apertar o sininho para receber as notificações, compartilhar com um amigo e até a próxima. Que a força esteja com você.